boa tarde a todos. Eu vou me apresentar, eu sou Karina, aqui da PRR, Quinta Região de Recife, Pernambuco. Eu faço parte aqui do NUASB, né, juntamente com Áurea Freire e Jules Ramon, que estão aqui conosco, né, e a gente está dando início aí às nossas palestras de 2025, né. Essa palestra, Cuide Bem de Seu Coração, vai ser ministrada por doutora Daniele. O evento é feito em parceria com a Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho e com a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, lá de Brasília, né? Então, a gente agradece a participação de todos vocês, né? Vou apresentar brevemente a doutora Daniele e passar alguns avisos e a gente inicia. Doutora Daniele, ela é analista de clínica médica aqui da PRR Quinta Região de Recife, né, nossa colega aqui. Ela também é preceptora de residência de clínica médica em 2 hospitais aqui do Recife, o IMIP e o Santa Joana, né? E hoje a gente quer agradecer a doutora Daniele pelo apoio que ela sempre nos dá em palestrar aqui conosco, né? Então, de antemão, nossos agradecimentos. Né? E para quem já acho que muita gente já até participou de palestra aqui com a gente, mas só passando os avisos novamente, a gente sempre faz da seguinte forma: ela faz toda a sua apresentação e ao fim da apresentação a gente abre o momento para perguntas e respostas, né? Para interação, né? Independente disso, o chat vai estar disponível, certo? Vocês podem ir deixando questionamentos, enfim, os comentários que quiserem durante a apresentação, então fiquem muito à vontade e aproveitem. Vou passar agora a palavra para a doutora Daniela. Obrigada, Carla. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos colegas no nosso núcleo, Áurea, Karine e Jules, pelo apoio na realização. E hoje a gente vai usar essa hora e meia, mais ou menos, para conversar sobre uma, um tema extremamente pertinente, que é da doença cardiovascular. Como é que a gente pode cuidar bem do nosso coração? Por que é que a gente escolheu esse tema? Porque a doença cardiovascular, ela é a primeira causa de mortalidade global, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Quando a gente levanta os dados estatísticos, a gente tem, no mundo, 32% em média das mortes globais, elas são decorrentes das doenças cardiovasculares. É, esse número ele vem sendo reduzido, mas aí ele ainda é muito expressivo, né? 1/3 das mortes globais são por doenças cardiovasculares, isso na população adulta. E quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente quer dizer o quê? Doença cardiovascular envolve a doença do coração e dos vasos. Então, estão rotuladas como doenças cardiovasculares. A hipertensão, a insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, estão também presentes as doenças que acometem os vasos em outras áreas do corpo. Então, os acidentes cerebrovasculares, os derrames, os AVCs, a doença da aorta, que é uma importante artéria que temos no nosso organismo, e as doenças das artérias periféricas também, que podem levar a amputações e, em casos mais extremos, ao óbito. De todas elas, quando a gente bota todas essas doenças no mesmo tempo, no mesmo conceito, né, de doença cardiovascular, a mais importante de todas é a doença arterial coronariana, que é o que a população geral conhece como infarto do miocárdio. Depende muito de qual é a localização que a gente vai estudar, mas de 1/3 até metade do total de casos de doença cardiovascular, eles são decorrentes da doença arterial coronariana. Então, o infarto do miocárdio, ele é, ainda hoje, a principal causa de morte em adultos. E por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque ela é uma doença evitável. A gente tem como reduzir muito a incidência de infarto agudo do miocárdio. Qual é a principal causa?
Então, mais de 90% dos infartos, eles são decorrentes de arteriosclerose, que nada mais é do que o depósito patológico, né, o depósito anormal de gordura nos vasos. Esse depósito, a gente, numa artéria saudável, não é para ter ateroma, não é para ter depósito de gordura nas paredes vasculares, e por diversos mecanismos, e a gente vai entender muito alguns fatores que levam a esse processo, começa a haver um acúmulo de gordura na parede dos vasos. Isso vai acontecendo de uma forma lenta, mais progressiva, e em alguns pacientes ela pode levar à obstrução da luz desses canais, né, dessas artérias, levando, em último caso, à formação de um trombo, de um coágulo, que é exatamente a causa do infarto agudo do miocárdio. Como é que a gente pode prevenir? Quando a gente fala de prevenção de doença cardiovascular, quando a gente fala de prevenção de infarto agudo do miocárdio, a gente está falando principalmente sobre prevenir essa cascata de eventos patológicos que ocorrem. E a gente pode, ao falar de prevenção, pensar que a gente pode prevenir de forma primária, ou seja, eu posso falar com a população geral que não adoeceu ainda, que não teve nenhum infarto, para que esse depósito ele seja minimizado e, consequentemente, o risco de desenvolvimento de infarto seja muito menor. Mas eu também posso fazer uma prevenção secundária, e é importante que a gente tenha um entendimento do que é primário e do que é secundário. Secundário é como é que eu posso prevenir que um depósito de gordura já patológico, ou seja, eu já tive um evento, mas eu quero prevenir que novos eventos ocorram, eu quero prevenir que essa obstrução fique mais severa. Qual é a forma mais eficaz de prevenção? Obviamente, é tentar evitar que a doença esteja estabelecida. Por isso que o foco da nossa apresentação vai ser exatamente como que nós, na grande maioria adultos saudáveis, podemos fazer para melhorar as nossas estratégias de prevenção primária. Como é que a gente pode agir para cuidar do nosso coração antes da doença já ser estabelecida? Quando é que eu tenho que começar a me preocupar? Essa aterosclerose, ele é um processo que ele começa muito cedo. Já tem estudos que mostram que já no final da adolescência, início da idade aguda, já pode haver um início dessa cascata de inflamação na parede vascular. Então, a aterosclerose, hoje se sabe que ela tem um início precoce. Então, eu não devo esperar chegar mais na frente para eu me preocupar com relação à prevenção. É importante que a gente inicie nossos cuidados o mais precocemente possível, já de imediato, né, no início da vida adulta. Já há muito estudo, inclusive com criança, mostrando que uma infância saudável tem impacto na redução do risco cardiovascular, tem impacto na redução do risco de obesidade, sobrepeso, diabetes. Então, a gente deve começar a se preocupar desde cedo. Então, desde na concepção da gestação, na infância, na adolescência, e principalmente quando adultos, quando nós vamos assumir essa responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações. Então, é importante ter em mente que a aterosclerose ela é precoce. Então, se a gente só começa a se preocupar lá na frente, a gente pode ter um menor impacto. E se eu já estou com 40, 50, se eu já tenho 60, e aí, já perdi o tempo, adianta começar a me preocupar agora? Adianta. Por quê? Porque esse é um processo contínuo. Então, óbvio que quanto menor, quanto mais precoce nosso cuidado com a nossa saúde, melhor. Mas os estudos, eles mostram que mesmo com a doença já estabelecida, se a gente tiver uma redução dos fatores de risco modificáveis, a gente vai conseguir ter redução de impacto, mesmo que a gente consiga, mesmo que essa ação seja mais tardia. Mas quanto mais cedo, melhor. E como é que a gente pode organizar essas estratégias de prevenção? O primeiro passo na prevenção é a gente identificar quais são os fatores de risco cardiovasculares, quais são os fatores de riscos modificáveis. O que é que quando eu digo modificável? Existem fatores genéticos, então a gente já nasce com esses fatores, e esses fatores genéticos, infelizmente, a gente ainda não consegue modificar.
existem estudos de intervenção genética, mas que ainda são muito incipientes, ainda estão na fase experimental. Então, mas sobre esse fator de risco genético, exercem influências os fatores de risco ambientais. E muitos desses fatores de risco são modificáveis. Então, se eu tenho um sedentarismo e eu começo a fazer exercício físico, eu consigo modificar o fator de risco prática de exercício físico. 50 até 70% dos eventos cardiovasculares, eles são desencadeados pelos fatores de riscos modificáveis. Veja que legal, mais da metade, até 70% dos casos, eles são decorrentes não de fatores genéticos hereditários, mas sim de fatores de risco modificáveis. E aí, se a gente consegue modificar esses fatores de risco, a gente vai ter uma medida muito efetiva para reduzir a chance de evento cardiovascular. E se a gente fala do infarto do miocárdio e do AVC, o impacto dos fatores de risco modificáveis, eles chegam a 90% dos casos. Então, 90% das vezes, na maioria dos pacientes, os eventos cardiovasculares, eles são desencadeados por um hábito que leva em consideração a presença de vários fatores. E quais são esses fatores de risco cardiovascular? O mais importante deles é a dislipidemia, que é a alteração do metabolismo da gordura. Eu acho que muitos já estão familiarizados, né? São exames que são marcadores que já foram estudados há anos e que já estão bem consolidados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de colesterol ruim, o LDL, já tem estudos grandes, estudos bem documentados, que apontam que a dislipidemia ela foi responsável por metade do risco populacional de desenvolver o primeiro infarto do miocárdio. Daí a importância desse fator para a gente reduzir o risco de evento cardiovascular. Esse dado já está tão consolidado, já está tão robusto, que é indicado o rastreio de dislipidemia em todo paciente adulto. E como é que eu posso fazer? Como é que eu sei se eu tenho uma dislipidemia, se eu tenho um problema no meu metabolismo da gordura? É fazendo a dosagem, são exames laboratoriais simples e baratos, e que são acessíveis, inclusive que fazem parte do nosso exame periódico de saúde. Então, quando a gente fala de colesterol, a gente tem três frações mais importantes do colesterol, o colesterol total, mas a gente tem dois subtipos de colesterol. O HDL, que é o colesterol bom, e que a gente quer que ele esteja aumentado, e a gente tem o colesterol ruim, que é o LDL, que aí esse, quanto menor, melhor. Mas além do colesterol, a gente tem os triglicerídeos, que também fazem parte do metabolismo da gordura, e existem as lipoproteínas A e B, que mais recentemente têm sido apontadas e que estão associadas à forma como a gente metaboliza, como a gente produz o colesterol no nosso corpo. Então, a dislipidemia é o mais importante fator de risco modificável cardiovascular. Esse aumento do LDL, dos triglicerídeos e a redução do HDL, eles podem acontecer em magnitudes variáveis. E a nossa decisão de iniciar qualquer intervenção com relação a tratamento vai depender da estimativa do risco. Então, muito se discute, muito se conversa sobre se a gente merece fazer um tratamento, um remédio para baixar o colesterol ruim. E acredito que muitos de vocês estejam familiarizados com essa siglinha do LDL, e muitas vezes nos valores de referência, no próprio laboratório, ele já vem com uma tabelinha de valor de referência de 70, 100, 130, 160, 190, e muitas vezes isso gera uma incerteza com relação à população geral, no que se refere a qual seria o benefício, se merece tratar, se não merece tratar. E a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente for falar de tratamento. Mas o mais importante é que o LDL, ele é o principal marcador de desenvolvimento da aterosclerose, daquele depósito de gordura. Ele é tóxico para os vasos, então, quanto menor o nosso nível de LDL, melhor. E além da dislipidemia, a gente tem outros fatores de risco. A hipertensão, além de ser uma doença, ela também aumenta o risco de desenvolvimento
de evento cardiovascular. E o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me preocupar? Então, com relação à dislipidemia, vai ser dosando um exame laboratorial. E com relação à hipertensão? A hipertensão ela vai ser através da aferição da pressão arterial. Então, se recomenda que todo adulto tenha a aferição da pressão nas consultas médicas de rotina. E se o nível da pressão tiver acima de 130/80, é importante que o paciente ele procure faça essa avaliação médica para confirmar se trata de uma hipertensão, se essa hipertensão ela tem alguma causa, se essa hipertensão ela tá patológica, se ela foi decorrente de uma síndrome de jaleco branco, que é quando a gente tem aquele aumento de pressão só no consultório. Até porque existem técnicas e exames que a gente consegue monitorizar essa pressão arterial nos casos duvidosos, quando se tem dúvida, mas é importante que se faça o diagnóstico. A hipertensão ela é uma doença silenciosa. Então, se a gente for esperar ter alguma queixa, a gente pode ter um atraso nesse diagnóstico. Então, para a população adulta, é importante que seja feita essa aferição anualmente. Existem, inclusive, orientações gerais, não só para quem é hipertenso, mas até para a população geral, com relação a dicas de dieta, com relação à dieta baixa em potássio, baixa em sódio, com relação à prática de atividade física e ao consumo de álcool, como sendo estratégias até para reduzir a pressão. Então, que poderiam ser tentadas em quem é hipertenso, mas que acabam sendo dicas também para quem quer se manter normotenso, né, sem hipertensão. Além da dislipidemia e da hipertensão, uma outra doença que é muito importante é o diabetes. Então, o diabetes, ele é uma doença do metabolismo da glicose, mas que interfere de uma forma muito importante na saúde dos vasos. Também é uma doença silenciosa, em muitos casos ela vai ser detectada em exames de rotina também, através da aferição da glicose, e essa doença, ela leva a tanto a desfecho cardiovascular negativo, que ela deve ser também rastreada na população geral, mesmo nos adultos saudáveis que não tenham queixas nenhuma. Esse ponto de corte de quando começar a se preocupar com a glicose, ele é variável, e se a gente for pensar do ponto de vista de população geral, já a Sociedade de Diabetes, elas recomendam que a partir dos 35 anos a gente comece a fazer a aferição da sérica da glicose, mas a gente vai encontrar estudos que mostram que, mesmo em adultos mais jovens, o diagnóstico precoce do diabetes, ele tem sido associado com um melhor desfecho, com relação ao evento cardiovascular. Então, entrou também como marcador de triagem laboratorial nos exames periódicos de rotina. E quais são os pontos de corte que a gente deve levar em consideração? 126 miligramas por decilitro na glicose de jejum ou acima de 6,5 na hemoglobina glicada. É importante que esse teste sempre seja repetido para que a gente exclua a possibilidade de um falso positivo. E o diabetes, ele é um fator de risco tão importante que, quando o paciente já tem diabetes, ele já vai ser considerado paciente de alto risco cardiovascular. Então, direcionar nosso olhar ao metabolismo do açúcar, rastreando diabetes, e direcionar o nosso olhar ao metabolismo da gordura, rastreando as alterações de colesterol e triglicerídeos, vão ser muito importantes se a gente quer pensar na proteção cardiovascular a longo prazo. A gente tem tido, recentemente, nos últimos anos, uma epidemia de sobrepeso e obesidade, e o sobrepeso e a obesidade, independente das taxas de açúcar e do colesterol, então, mesmo pacientes obesos que não tenham diabetes e que não têm alterações de colesterol, a obesidade e o sobrepeso por si só são marcadores de aumento de risco cardiovascular. Então, existe uma fórmula que a gente coloca o peso dividido pela altura ao quadrado e a gente vai ter o índice de massa corpórea. E aí, calculando esse índice de massa corpórea, a gente vai conseguir classificar se a gente tem
um indivíduo com sobrepeso, quando fica ali entre 25 e 30, ou se ele já tem obesidade estabelecida acima de 30. Todo paciente obeso precisa fazer a aferição da circunferência abdominal, porque a circunferência abdominal, ela vai dar um indício daquela gordura. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem padrões de depósito de gordura no nosso corpo. E quando a gente tem um acúmulo da gordura abdominal, que é aquela gordura visceral, ele é a gordura mais patológica. E aí a gente tem nesse perfil de pacientes com um aumento da circunferência abdominal, um aumento de gordura abdominal, aquele paciente que a gordura se aumenta também a deposição de gordura no fígado, são pacientes que têm um maior risco cardiovascular. Esses pacientes, eles precisam receber orientações não medicamentosas com relação à alteração de dieta, a importância de dieta e de exercício físico, mas, recentemente, muitas medicações anti-obesidade foram criadas e já estão na prática clínica, e em todos os estudos das principais medicações anti-obesidade atuais, eles têm impacto em redução de mortalidade cardiovascular. Então, muitos pacientes obesos, eles têm sido selecionados para o uso dessas medicações, e é importante considerar o sobrepeso e a obesidade como uma doença crônica que merece o seu olhar com relação à dieta e exercício, mas também como uma doença que merece uma prescrição. Infelizmente, são medicações ainda muito custosas, mas que a gente espera que com as quebras de patente a médio e longo prazo, elas fiquem cada vez mais acessíveis. Algumas delas, o Ministério da Saúde já incluiu no rol das medicações de liberação, que estão na farmácia popular. Então, são esses pacientes com sobrepeso e obesidade, eles precisam ser encaminhados, eles precisam procurar assistência médica para avaliação sobre o tratamento da obesidade. Além dessas doenças, a doença renal crônica, mais recentemente, foi introduzido como também um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Então, a gente está entendendo que existem algumas doenças que podem desencadear uma outra doença, que é a doença cardiovascular. Então, eu tenho dislipidemia, é uma doença, eu tenho hipertensão, é outra doença, eu tenho obesidade, eu tenho doença renal crônica. E é importante que essas doenças, que são considerados fatores de risco modificáveis, eles tenham o seu diagnóstico realizado de forma precoce, para que a gente consiga fazer intervenção precoce também. Mas, além de fatores de risco que estão associados a doenças, existem outros fatores de risco que estão associados ao nosso estilo de vida. Por exemplo, tabagismo, que é dos fatores de risco associados ao estilo de vida, aquele que é o mais danoso. Ele é responsável por 20% das mortes cardiovasculares, e o tabagismo, atribui-se ao tabagismo até 1/3 das mortes por infarto agudo do miocárdio. É importante salientar que os benefícios da cessação do tabagismo, eles já se iniciam precocemente. Então, se o paciente começa a parar de fumar hoje, em 1 ano, se ele conseguir se manter sem fumar, a redução da chance de morte por infarto já se reduz pela metade. Vê como é importante, né, a cessação do tabagismo. E se esse mesmo indivíduo ele consegue ficar 15 anos em abstinência, ou seja, sem fumar, o risco dele passa a se assemelhar ao de não fumantes. Então, eu sei que é difícil a questão do tabagismo, né, de conseguir sozinho parar de fumar, mas é muito importante que a gente ajude os nossos familiares, a nós mesmos, os nossos pacientes nesse processo, porque a cessação de tabagismo vai ser um dos principais marcadores de redução de risco. Gosto sempre de dizer também que o tabagismo passivo também aumenta o risco cardiovascular. Então, para quem mora no mesmo ambiente de um paciente tabagista, é importante ter esse olhar para que a gente consiga reduzir o risco. E, obviamente, quando a gente fala de cigarro, a gente tem o cigarro do fumo tradicional, o cigarro eletrônico. Por ser precoce e pela aterosclerose ser um processo lento que dura anos, a gente ainda não tem muito desfecho
de risco cardiovascular de desfecho negativo. A gente já tem muito evento negativo do cigarro eletrônico do ponto de vista de risco de desfecho respiratório, mas os cardiovasculares, por entender que o cigarro eletrônico também leva à inflamação, e porque a inflamação é um marcador também de dano à parede dos vasos e de determinação desse aumento de risco de depósito de gordura, a gente também acredita que o tabagismo associado ao cigarro eletrônico também vai ter um desfecho negativo, mas os estudos com relação a risco cardiovascular ainda são incipientes. A gente tem alguns estudos com relação à alimentação, à dieta. Então, existem alimentos, já tem estudos que mostram que tem alguns alimentos que aumentam o risco de doença cardiovascular. Então, por exemplo, alimentos com alto índice glicêmico. E quem são esses alimentos de alto índice glicêmico, né? Então, a gente tem, por exemplo, o pão tradicional, o arroz branco, a gente tem refrigerantes, aquelas comidas que são enriquecidas de açúcar, tem adição de açúcar. Então, quando a gente vê essa tabelinha de índice glicêmico, a gente vê como eles são altos, quando a gente compara, por exemplo, o índice de glicêmico do arroz branco, de 102, mais ou menos, quando a gente vê ao de uma fruta, é de 50. Então, aí você vê as diferenças. Todos são carboidratos. A fruta é uma frutose, é um carboidrato, mas o índice glicêmico, a forma, a velocidade com que essa glicose sobe, depois que a gente se alimenta, ela vai determinar um pico de insulina, e a insulina se aumenta de forma não proporcional, ela leva à alteração da resistência dos vasos. Então, é importante que a gente fique atento a isso. As bebidas com adição de açúcares, os alimentos ultraprocessados, carne vermelha, alimentos ricos em gordura, ricos em colesterol, ricos em sódio, até porque o sódio ele aumenta o risco de desenvolvimento de hipertensão, ricos em gorduras trans, que são aquelas gorduras que são as gorduras que não são saudáveis, gordura animal, os óleos, como o óleo de soja, mas também o óleo de coco. E a gente tem, por outro lado, alimentos que diminuíram o risco cardiovascular. Então, a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, é uma dieta que é baseada naqueles produtos da terra, então, menos produtos ultraprocessados e industrializados e aumentar o consumo do que existe já disponível, né, do que a natureza produz. E estudos que foram feitos com indivíduos que se alimentavam com essa dieta do Mediterrâneo, identificaram 20% que essa população tinha uma taxa de mortalidade geral 20% menor do que as outras populações que faziam a dieta mais ocidental. Então, quais são as práticas de alimentação saudável? De uma dieta saudável, é aquela dieta que tem um aumento da ingesta de frutas e vegetais, ao invés do açúcar industrializado. É importantíssimo o aumento de fibra e de grãos, porque as fibras e os grãos, como aveia, linhaça, chia, então, quando a gente está falando de pão integral, de arroz integral, de macarrão integral, ou a fibra isoladamente, ela faz com que o açúcar ele tenha menos pico. A gente absorve o açúcar, mas a gente vai absorver esse açúcar de forma mais lenta. Isso vai gerar menos pico de insulina e, consequentemente, a menos irritação vascular. Legumes e oleaginosas, eles são ricos em, em antioxidantes e existem diversas substâncias antioxidantes que diminuem o impacto que a doença inflamatória causa, que a inflamação causa na parede vascular. Com relação às proteínas, se orienta a aumentar a ingesta de peixe, então evitar carne vermelha, preferir a ingesta de frango, de peixe. Obviamente que quando a gente fala de peixe, o ideal é que esse peixe seja consumido de forma não frita, para reduzir a gordura que vem agregada, e preferir óleos que sejam baseados na presença de gorduras saudáveis, como azeite, girassol. Com relação ao álcool, com relação ao hábito, né, de ingesta de álcool, é bem interessante. Por quê? O consumo de álcool, ele tem uma relação bimodal com relação à mortalidade cardiovascular. O que é isso?
Se a gente olha essa curva que a gente está observando, a gente consegue observar que quando eu tenho menos de 10 drinks por semana, quando eu tenho uma ingestão bem pequenininha, o álcool, ele se associou a uma menor mortalidade. Ou seja, o uso de álcool em pequenas quantidades pode reduzir o risco de infarto. Por quê? Porque esse álcool, ele pode reduzir a insulina, reduzir a atividade trombogênica, que é a chance de se formarem trombos, coágulos nos vasos, e pelos efeitos anti-inflamatórios dos vasos. Por outro lado, quando essa ingesta, ela é intensificada, então se eu tenho é, indivíduos que fazem mais de 10 drinks por semana, ou seja, quando a minha ingesta alcoólica ela aumenta, o que antes era benéfico, ele passa a ser maléfico. Então, ocorre um aumento de mortalidade. Esse aumento de mortalidade ele cruza a barreira cardiovascular e ele vai acontecer um aumento de mortalidade global, por doença cardiovascular, mas por câncer, por doença de fígado também. E com relação ao tipo de álcool, ainda é incerto se o vinho é o mais cardioprotetor do que outros tipos de bebida. O rótulo de que o vinho ele é saudável do ponto de vista cardiovascular, ele veio muito agregado àquela dieta do Mediterrâneo, né? A prática dos pacientes que fazem a dieta do Mediterrâneo. Mas existe essa relação. Somente em quantidades pequenas é que há um potencial benefício cardiovascular. É, e aí, como é que eu vou, o que é que eu posso, como é que eu organizo, então, meu raciocínio com relação ao álcool? Se o indivíduo, ele não tem o desejo de fazer o uso de álcool, se ele prefere, ele tem até um conceito de que ele prefere evitar o álcool ele não deve ser estimulado como um marcador de redutor de risco cardiovascular. Então, você não precisa estimular a ingesta de álcool naqueles pacientes que não têm o hábito da ingesta e que não desejam fazer uso da ingesta. Esse hábito ele deve ser evitado quando já existir uma razão médica, por exemplo, se o paciente já está com prática de abuso de álcool, se já tem história familiar de etilismo, se já tem história pessoal de etilismo, se já tem doença de fígado estabelecida, ele deve evitar. Então, quando a gente leva em consideração o benefício cardiovascular, ele vai ser superado pelo risco dos outros. Paciente que já tem o diagnóstico de câncer, por exemplo, se, por exemplo, o paciente já faz a prática de ingesta moderada de álcool, ele pode ser que essa ingesta moderada tenha um poder de benefício em termos de saúde. Mas é importante que a gente leve em consideração o que é o moderado. Então, o moderado é aquele paciente, é tipo menos de uma dose dia, então não, aquela coisa de antes se estimular a fazer uma taça obrigatoriamente todo dia, não é mais uma recomendação, e a gente faz uma recomendação muito mais com relação ao uso semanal. E aí, aqui eu gosto de chamar a atenção, porque o recomendado é que a gente tenha uma ingestão de menos de 100 gramas de álcool por semana. Isso vai dar, por exemplo, de cerveja, 4 latinhas de cerveja. Então, tem algumas pessoas, tem alguns pacientes que têm o hábito, por exemplo, não tem a prática de beber durante a semana, mas que todo final de semana gosta de tomar uma cervejinha. E toda vez que bebe mais de 4 doses no final de semana. É importante levar em consideração que esse uso eventual no final de semana, se for rotineiro e se sempre ultrapassar essa barreira de 4 doses, o que não é nem tão infrequente assim, ele já é maléfico. Quando a gente estuda as curvas de mortalidade nesse sobregrupo, já começa a haver efeito danoso. Então, essas práticas, elas também devem ser desencorajadas, certo? Com relação à atividade física, acho que é um senso comum de que a atividade física, ela é um fator extremamente importante para a proteção do coração. Teve um estudo que saiu no ano de 2022 que mostrou que indivíduos que praticavam 150 minutos de atividade física por semana, de um exercício moderado, ou 75 minutos de exercício mais vigoroso, eles tiveram uma redução de evento cardiovascular em torno de 36%. Vê que magnitude com relação a um fator de risco sozinho. Esse exercício, ele tem efeito do ponto de vista de reduzir risco de obesidade, ele reduz colesterol, ele reduz índice glicêmico, ele reduz risco de câncer. Por isso que a prática de atividade física, isoladamente, assim como é,
estimular a adesão do paciente a uma dieta saudável é uma das práticas mais positivas com relação à nossa saúde. Mais recentemente, os exercícios de força muscular, eles têm sido estudados, então, os exercícios de força para fortalecimento muscular, a gente sabe que a partir dos 40 anos a gente vai tendo uma perda natural da massa magra, e é importantíssimo que os nossos músculos estejam saudáveis. Existe um conceito de que a panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração, refletindo o impacto do fortalecimento da musculatura, sobretudo a musculatura dos membros inferiores. E já se sabe que essa prática de exercício anaeróbico, né, esse exercício de força, reduz risco cardiovascular, reduz risco de desenvolvimento de demência, reduz risco de desenvolvimento de câncer também. Então, cada vez mais há um estímulo de que essa prática de atividade física aeróbica e anaeróbica seja implementada. Com relação a sono, o sono inadequado, ele tem sido associado com aumento de risco de infarto. E ainda não tem, apesar dos estudos de intervenção, ou seja, naqueles pacientes que melhoraram o sono, qual é o impacto que isso vai ter na redução de risco? A gente ainda não tem esse número, a gente já tem esse número com relação à dieta, em torno de 20% de redução, exercício em torno de 36%. A gente ainda não conseguiu mensurar o impacto do sono, mas já existe muito estudo que mostra que um sono inapropriado está associado a um aumento de risco. E o que é o sono inadequado? É aquele sono, é um paciente que dorme menos de 7 horas contínuas, ou aquele paciente que tem algum distúrbio de sono. Então, a apneia obstrutiva do sono é uma doença que tem sido cada vez mais comum, está muito associada à obesidade, mas muitas vezes ocorre também em pacientes que não são obesos, daqueles pacientes que têm roncos noturnos, que têm sonolência diurna, às vezes pacientes que têm um pescocinho mais redondo, sobrepeso, obesidade, tem um maior risco de apneia, e a apneia leva à queda de oxigenação, e essa queda da oxigenação, ela vai levar a um aumento de risco cardiovascular, porque ele aumenta o consumo de oxigênio, ele pode aumentar a resistência do coração, pode levar à hipertensão. Então, hoje, o rastreio de apneia obstrutiva de sono deve também ser feito nas consultas periódicas de rotina, através de questionamento, né, na anamnese, na entrevista clínica. Existem também, hoje, o entendimento de que os fatores psicossociais, a Áurea mesmo, na introdução, né, hoje, da palestra, ela falou, vamos cuidar do nosso coração físico, mas vamos cuidar do nosso coração emocional, e isso é real. Os eventos estressantes, então, o estresse, depressão, ansiedade, está relacionado à aterosclerose precoce, ou seja, depósito precoce de gordura nos vasos, e também pode ser o estresse um evento de precipitação do infarto. Quantas vezes a gente não já ouviu relatos de conhecidos ou até na mídia pacientes ou de indivíduos que tiveram uma má notícia, que estavam sob estresse e que aí sofreram logo em seguida um evento cardiovascular, né, um infarto agudo do miocárdio. Essa relação do estresse com o depósito de gordura pode ser tanto direta, através de dano, de agressão aos vasos, quanto pode ser indireta. Por quê? Muitas vezes o paciente, quando está mais estressado, ele aumenta outros fatores de risco, como, por exemplo, o tabagismo. O estresse levar à hipertensão, o estresse ele pode alterar os níveis de colesterol e glicemia. Então, esses mecanismos, eles se sobrepõem. Então, geralmente, a gente vai ter fatores que se potencializam com relação ao dano. E são muitos, né? São vários fatores, são fatores conhecidos, mas são fatores importantes, são fatores que se a gente reconhece como de risco, e se a gente entende que, poxa, eu não sabia que o sedentarismo era tão danoso assim. Poxa, eu não sabia que se eu fizesse exercício físico, eu ia reduzir em 1/3 o risco de eu ter uma doença cardiovascular. Muitas vezes o impacto da modificação de exercício, de cessação de tabagismo e de dieta, o impacto ele é muito maior do que, por exemplo, o impacto de
de um remédio para o colesterol isoladamente. Então, eu preciso organizar as minhas estratégias de prevenção. E para que eu faça isso, eu preciso entender que o risco cardiovascular ele é um risco cumulativo. Eu acabei de falar que os fatores eles se complementam, eles se potencializam. Eu gosto de sempre trazer esse gráfico, porque o que é que ele mostra aqui? Então, eu tenho aqui na minha horizontal colesterol total, tabagismo, smoker, o HDL, que é o colesterol bom, o HDL é baixo, né, abaixo de 39. Eu tenho o sexo, eu tenho presença de diabetes e eu vou ter idade. Quando eu tenho só uma alteração de colesterol, o meu risco de evento cardiovascular, ele vai estar ali, ó, abaixo de 10%. Se junto com o aumento de colesterol, eu sou tabagista, esse meu risco ele já passou da barreira dos 10%. Se além disso eu tenho alteração do HDL, eu sou um homem diabético e tenho mais de 60 anos, olha como aumenta o intervalo de probabilidade de risco. E aqui ele está em torres diferentes, porque ele está levando em consideração também a hipertensão. Era um estudo especificamente em hipertenso, mas como a gente pode ver, mesmo em pacientes que não têm hipertensão, ou seja, que têm a pressão normal, esse risco cumulativo, essa escadinha que vai se somando, é visível, né? Então, se o risco é cumulativo, a gente vai precisar de uma fórmula, será que existe alguma fórmula da gente calcular? Então, existem diversas calculadoras que nós médicos utilizamos para determinar qual é o risco cardiovascular. E, dependendo de qual for esse risco, eu vou direcionar como é que eu vou manejar o meu fator de risco. Imagina, se é um paciente obeso, tabagista, diabético, com colesterol ruim alto, com colesterol bom baixo, se eu ploto tudo isso numa calculadora e ele me dá um score acima de 20%, o que é esse score? A calculadora mais utilizada no mundo é a calculadora de Framingham, que foi uma calculadora que foi construída, que foi estudada é, com a população americana. E aí, o que é que acontece? Nessa calculadora, a gente vai alimentar e vai plotar informações com relação à presença de tabagismo, peso, pressão arterial, glicemia, colesterol, triglicerídeos, e ele automaticamente ele vai gerar um número entre 10, 10 a 20 e 20. Que número é esse? Risco baixo é aquele paciente que tem menos de 10% de chance de ter um evento cardiovascular em 10 anos. Um risco alto é aquele paciente que tem mais de 20% de risco de infarto nos 10 anos, nesse período, né, de 10 anos. Então, existem diversas calculadoras, existem calculadoras americanas, europeias, a gente tem a nossa própria calculadora nacional também, e isso já faz parte da prática clínica, plotar isso no sistema, calcular se o paciente é de baixo, moderado ou alto risco. Por que é que isso é importante? Porque a minha estratégia de planejamento para os pacientes de alto risco cardiovascular vai ser diferenciada. Além da calculadora, tem algum outro marcador que a gente possa utilizar, até para termos de esclarecimento? Será que eu já me enquadro no alto risco cardiovascular? Para a população adulta saudável, que não tem uma doença pré-estabelecida, as calculadoras elas vão ajudar muito, mas o fato de ser diabético sozinho é igual a alto risco cardiovascular. O fato de ter doença na carótida, por isso que muitas vezes se faz, né, o rastreio de ultrassom Doppler de carótida. Então, a doença aterosclerótica ela é uma doença generalizada. Então, se eu estou tendo depósito de gordura aqui na minha carótida, é porque eu estou tendo depósito de gordura no coração também. Aneurisma de aorta abdominal. Esse aneurisma de aorta é esse vaso bem importante que a gente tem, e ele é grandão, então ele é fácil de ser visto na ultrassonografia, por exemplo. Então, se eu tenho aneurisma, esse aneurisma geralmente se forma porque a parede está fraca por depósito de gordura na maioria das vezes. Então, se eu tenho um aneurisma de aorta, se eu tenho uma doença na carótida, se obviamente o paciente já teve história de coronariopatia, ele já é igual a alto risco, eu não preciso nem utilizar a calculadora para saber disso. Pacientes que têm uma história familiar,
a gente viu que 90% dos eventos de infarto do miocárdio, dos eventos cardiovasculares, eles estão associados à presença de fatores de risco modificáveis, né? Mas existe um percentual que tem um cunho genético. E como é que eu vou saber se eu tenho uma maior predisposição a ter aterosclerose, a ter um desfecho cardiovascular ruim? Perguntando aos meus parentes, sobretudo os parentes de primeiro e segundo grau, se eles tiveram eventos cardiovasculares, infarto, AVC, derrame, principalmente o derrame isquêmico, né? Não o derrame hemorrágico, o AVC hemorrágico. E, geralmente, existe um dado importante que é história de evento precoce. E o que é isso? Então, se eu tenho uma história familiar de um parente de primeiro ou de segundo grau que teve um infarto com menos de 50 anos, com menos de 55 anos se foi um homem, com menos de 65 anos, isso é um marcador positivo para a história familiar. Então, se eu tenho uma história familiar positiva, eu também vou mudar. Mesmo que a minha calculadora me diga que eu tenho um risco baixo, eu preciso fazer um ajuste na calculadora, me posicionando numa escadinha acima. E quais serão as minhas ações? Assim, muda tanto se eu sou de alto ou se eu sou de baixo risco? Muda. Para todos os pacientes de baixo risco, então, se o paciente é um adulto saudável, que na história e na avaliação está sintomático, manter um estilo de vida saudável, ele reduz o risco de aterosclerose e, por consequência, o risco de evento. Então, para toda a população adulta, inclusive eu extrapolaria isso para as crianças também, é importante manter um estilo de vida saudável. Então, não tem muita como é que eu posso dizer? Não tem muita mágica, assim. A gente precisa se conscientizar do poder que tem do estilo de vida saudável. Então, práticas como cessação de tabagismo, ou não início, principalmente do tabagismo, dieta saudável, evitar ganho de peso, então, prevenção de obesidade e sobrepeso, praticar atividade física naquela magnitude que a gente conversou, manter controlados pressão, manter o controlado colesterol e a glicemia, limitar o uso de álcool, então evitar o uso de álcool naquela quantidade tóxica, estimular práticas de sono adequada, estimular práticas de vida menos estressantes, estimular relações sociais saudáveis, como um mecanismo anti-estresse, por exemplo, eles devem ser recomendados para a população em geral. Esse estilo de vida saudável é a principal arma que a gente tem para minimizar o risco de aterosclerose e, consequentemente, deixar o nosso coração mais saudável. Eita, e agora? Eu não sou baixo risco. Eu fiz uma avaliação médica, o médico plotou numa calculadora de risco cardiovascular e ele disse que eu era risco intermediário ou borderline. Esse risco intermediário, eu vou precisar sentar com o paciente, eu vou avaliar esses fatores de risco e eu vou começar a avaliar a necessidade de já iniciar um tratamento para prevenir e reduzir o risco cardiovascular. Aqueles pacientes que já são de alto risco cardiovascular, eles já têm indicação de realização de tratamento dos fatores de risco. Quando é borderline, quando é intermediário, aí a gente vai discutir o risco-benefício de cada terapia individualmente. Por exemplo, quando a gente falou de colesterol, né, eu falei que o colesterol era importantíssimo como um marcador de risco. Se eu tenho um risco cardiovascular baixo, meu alvo é deixar o meu colesterol, o LDL, e o ideal é que ele fique abaixo de 100, e eu posso orientar a modificação de estilo de vida se ele tiver até 130. Mas se eu já sou alto, ou se eu sou muito alto, é aquele que já teve um infarto, eu quero é que meu colesterol esteja abaixo de 50. Ver como muda o nosso ponto de corte. E muitas vezes eu preciso começar tratamento, eu preciso começar remédio para isso. Doutora Dani, eu sou um risco intermediário. E agora? Existe alguma forma de entender, de refinar? A gente já viu que tem aquela questão da história familiar, né? Se é um risco intermediário, mas que tem história familiar de evento cardiovascular precoce, eu vou interpretar como se fosse de alto risco. E, mais recentemente, muito se tem estudado para tentar identificar quando tratar o colesterol e em que faixa. E, recentemente,
se introduziu o conceito, do mesmo jeito que a gente fazia ultrassom Doppler para ver se tinha gordura nos vasos do pescoço, existe um exame hoje que já avalia de forma não invasiva, sem ser com teste ergométrico, nem com cintilografia, o exame que é uma tomografia que já avalia o score de depósito de cálcio, e o cálcio ele aparece quando já tem gordura lá, então é uma forma indireta de estimar se tem gordura nos vasos, é um exame que tem ajudado para a gente poder entender se a gente vai tratar ou não. Então, o que é que fica de lição nisso é que se eu vou fazer de tudo para eu me manter na categoria de baixo risco e para eu me manter com aquela recomendação de estilo de vida saudável. Mas se eu já me reconheço como intermediário alto ou muito alto risco, as minhas estratégias de prevenção elas vão ser mais intensivas, minhas metas elas vão ser mais rigorosas e às vezes muitas vezes pode ser necessário a introdução de alguma medicação, de algum tratamento. Então é importantíssimo que a gente saiba a nossa categoria de risco, por isso que é muito importante que a gente tenha vínculo a exames periódicos, a consultas médicas de rotina, para que a gente consiga entender nossa categoria de risco e direcionar nossa estratégia de prevenção. Existem algumas estratégias que são bem documentadas, que foram essas que eu falei anteriormente, de cessação de tabagismo, evitar sobrepeso, dieta saudável, praticar exercício físico, evitar o uso de álcool, evitar sódio em excesso, evitar potássio, enfim, são estratégias certas. Tem outras estratégias que são conflitantes na literatura médica. Então, por exemplo, a AS, aspirina, muitas vezes a gente já ouviu falar que tem algum parente, tem algum indivíduo que está tomando a AS para deixar o sangue mais fino e diminuir o risco de infarto. E aí, doutora Dani, esse AS, eu preciso fazer para a população geral que não tem doença também? O que acontece é que o AS, ele é um antiagregante que ele diminui, né, o risco de infarto, mas que ele aumenta o risco de sangramento. Então, a gente vai sempre avaliar também risco e benefício. Por exemplo, essa tabelinha, quando a gente vê aqui essa parte mais à direita, ele vai avaliar, por exemplo, a mortalidade e a taxa de infarto naqueles participantes que estavam fazendo AS para prevenir evento cardiovascular. Eles não tinham Uma tido infarto cardiologista muito ainda. também falou muitas vezes. Porque Você já falece do trabalho do coração. Fechou da Daniele. Cortou o áudio da doutora. Vou avisar ela agorinha. Dani, teu microfone. Tu libera aí, por favor. acho que foi. Foi. Tu volta assim só um pouquinho, Dani. Uhum. Dani, me desculpe, sem querer bater. Até que parte, cara. Nessa? Foi só um Tá. pouquinho, foi só um No slide instantinho. anterior. O slide anterior foi? Pronto, o slide. Aspirina, né? Pronto, o que é que eu estava falando de aspirina? Eu Obrigada. trouxe a aspirina porque o AS e a aspirina, ele é muito, como é que eu posso dizer, popularmente conhecido como tomar AS para prevenir infarto, para deixar o sangue mais fino. E saíram muitos estudos com relação à prevenção primária, ou seja, evitar o primeiro evento cardiovascular. Esse aqui é estudo de prevenção primária, tá, gente? Esse não é o estudo daqueles pacientes que já tiveram infarto, porque nesses pacientes que já tiveram, ele vai precisar fazer, não tem dúvida. Nos que nunca tiveram, o que é que acontece? Se eu estratifico o risco, se eu vejo, naqueles pacientes que tinham um risco cardiovascular pequeno, o risco cardiovascular ele era baixo, fazer AS diminuiu em 5 pontos, não, em 5 o número de eventos. Então, em vez de 27 por mil, quem fez a aspirina foi 22 por mil. Então, essa magnitude de redução de diferença é uma redução pequena. Olha como é diferente se o risco cardiovascular era alto. Se o risco cardiovascular era alto, o número de eventos em quem não tomou aspirina foi de 136. Vê como 136 foi muito superior a 27. E aí, também o risco de prevenção, o impacto na redução foi maior. Em vez de 136, reduziu para 113.
Então, nessa população de alto risco cardiovascular, talvez faça sentido fazer a aspirina. Mas qual é o problema? A aspirina aumenta o risco de sangramento. Qual foi o risco de sangramento? Na população de alto risco cardiovascular, 40 tiveram sangramento. 18 que fizeram 18 vezes mais daqueles que fizeram AS. Então, a gente vai precisar sempre ponderar o risco de sangramento versus o benefício da prevenção de infarto. Então, como todo remédio que tem os prós e contras, precisa ser avaliado. O paciente de baixo risco cardiovascular, ele sangra mais. E aí, o número de eventos de sangramento, levando à morte, por exemplo, pode ser maior do que o benefício de diminuir a aterosclerose. Por isso que usar aspirina como estratégia de prevenir infarto a longo prazo em quem é de baixo risco populacional tem sido desencorajado. Às vezes, o paciente tem outra indicação de aspirina, por exemplo, a aspirina reduz o risco de câncer de intestino, o paciente tem uma história familiar de câncer de intestino e está fazendo aspirina. Aí tudo bem você deixar, mas não do ponto de vista generalizado. Um outro remédio que é bem comum quando a gente fala de estratégia de prevenção é o ômega 3. Então, muitos pacientes, muitos indivíduos saudáveis têm utilizado o ômega 3 como uma estratégia de prática de saudável, né? E esse ômega 3, ele ajuda mesmo. Qual é o papel da suplementação de ômega 3 como redutor de risco cardiovascular? Os estudos, eles são muito conflitantes. Então, como é que o ômega 3 age? O ômega 3, ele age diminuindo os triglicerídeos, que, como eu falei lá atrás, eles são parte do metabolismo da gordura. E o que é que os estudos, eles mostram? Quem tem o maior estudo que estudou ômega 3 foi esse estudo que chamou Vital, que ele deu ômega 3 e deu vitamina D em vários grupos e comparou com o não uso, certo? Quando ele comparou ômega 3 com placebo e comparou evento cardiovascular global, qualquer evento cardiovascular, esses pacientes foram acompanhados por 5 anos, 5,3 anos. Não houve diferença com relação a evento cardiovascular, mas houve diferença com relação aos marcadores isoladamente. Então, quando a gente olhou, por exemplo, para os números de infarto, em 5 anos, que foi um segmento até curtinho, né? 5 anos para aterosclerose é pouco, mas o risco de infarto foi menor com ômega 3, o risco de cateterismo foi menor, o risco de diagnóstico de doença arterial coronariana foi menor. Então, há uma tendência, uma sinalização de que talvez valha a pena olhar para o ômega 3 nos pacientes que sejam pacientes de alto risco cardiovascular. E esse benefício, ele foi flagrado mesmo com a dose menor, porque a dose desse estudo foi uma dose de 1 grama só. E muitas vezes a gente, para tratar a hipertrigliceridemia, para reduzir o triglicerídeo, a gente usa doses até maiores. Então, assim, o ômega 3 talvez não faça sentido em quem tenha baixo risco, mas esse estudo ele ainda continua. Então, ele abriu os resultados com 5 anos, mas depois ele vai abrir com 10, com 20, a gente vai ter mais clareza. O endpoint primário, o objetivo primário sempre é morte. Então, quando a gente foi ver morte de uma forma geral, não houve diferença, mas há uma tendência de acreditarmos, esse foi o melhor estudo que teve, então, nesse estudo, talvez haja sentido nessa prática. E o ômega 3, ele é muito utilizado como suplemento, mas ele está muito presente nos peixes, né? Então, salmão, usar essa estratégia de ingesta alimentar de ômega 3 é bem recomendado. Doutora Dani, com relação à prevenção secundária, se eu já tenho uma doença cardiovascular estabelecida, meu protocolo clínico de manejo vai ser eu vou ser mais agressivo. Para isso, eu vou precisar de consultas médicas rotineiras. Essas consultas médicas, elas vão ser muito importantes, por quê? Elas vão ser muito importantes para fazer detecção de complicações. Então, às vezes, o paciente que já é hipertenso, que já teve algum infarto, ele vai ser submetido a exames cardíacos anuais para entender se isso está piorando, se não está. Não necessariamente ele precisa ter sintomas
muitas vezes a progressão ela acontece de forma assintomática. Então, a minha estratégia para a detecção precoce dessas complicações, ela vai ser muito mais agressiva. Então, para quem já teve um evento cardiovascular, para quem já tem uma doença cardiovascular estabelecida, a principal forma de prevenção é adesão ao tratamento e adesão ao segmento ambulatorial, a consultas médicas rotineiras. E para quem não tem doença cardiovascular, os exames periódicos de rotina, eles são bem importantes, porque eu posso não saber que eu tenho um problema e nesse exame periódico eu vou ter o problema documentado. Anamnese e exame físico vão ser bem importantes. A gente já conversou logo no início que a maioria, 90% das doenças cardiovasculares, elas são decorrentes de aterosclerose. Mas eu posso ter uma doença do coração por um problema em uma válvula congênita, eu posso ter um problema de coração por uma doença reumática, uma febre reumática no nosso meio, que infelizmente ainda existe, por um problema de Chagas. Então, fazer anamnese, então, quais são os fatores que na história que eu tenho que me preocupar? Se eu tenho cansaço, falta de fôlego quando pratico um exercício, se meu coração está batendo fora do compasso, se eu sinto meu coração bater fora do compasso, nosso coração bate e a gente não é para perceber nada. Se eu começo a ter a percepção do batimento do coração, eu preciso procurar um médico, a presença de dor, então uma dor no peito, uma dor que irradia para o braço ou para a mandíbula, uma dor que piora quando eu faço exercício físico, uma dor na perna que piora quando eu faço exercício físico, uma dor abdominal que está atípica, isso pode ser por um problema de um aneurisma de aorta. Então, qualquer queixa, e as queixas cardiovasculares estão muito associadas a falta de ar, palpitação, que é essa sensação de dor no peito, na presença de qualquer sintoma estranho, o ideal é que se direcione para uma consulta médica, e nessa consulta o médico vai fazer a anamnese, a entrevista, vai examinar, vai escutar o coração, vai identificar se já teve se tem algum fator de risco, vai mensurar, fazer o diagnóstico através da dosagem de exames, para que a gente consiga fazer diagnóstico precoce. Obviamente, detectar precocemente as doenças vão ter um impacto para que o meu coração fique mais saudável por mais tempo. Mas mesmo que eu, individualmente, não tenha nenhuma queixa, doutora Dani, eu não estou sentindo absolutamente nada e eu tenho 45 anos. Eu preciso ir para o médico, eu preciso fazer um exame periódico de rotina? Precisa. Porque, como a gente viu, vários desses fatores de risco, eles são silenciosos, então eu vou precisar mensurar a glicose, colesterol, talvez eu precise estimar e calcular, eu vou precisar botar as minhas informações numa calculadora de risco para avaliar se eu vou precisar pedir exames complementares adicionais. Então, esses exames de periódicos de rotina, eles vão ser bem importantes. E a partir de que idade é obrigatório? A senhora falou aí 45, mas a partir de quanto? A aterosclerose, ele é um processo lento, mas ele é precoce. Então, a partir dos 40 anos de idade, mesmo que não sinta nada, o ideal é que já passe a fazer a primeira avaliação cardiovascular. A gente pode fazer, como eu falei, os exames laboratoriais, a questão de teste ergométrico, de eco, que é a ultrassom do coração, então já vou entender a anatomia do meu coração melhor. Mas, doutora Dani, eu tenho 30 anos, mas eu quero fazer uma maratona, ou eu estou treinando para um ciclismo mais intenso. Então, isso é bem protocolar já, que em praticantes de exercício físico de alto rendimento, atletas, você pode precisar fazer essa avaliação cardiológica precoce. Então, em vez dos 40, a gente vai ver atletas sendo submetidos a essa avaliação aos 20 anos de idade, até mais precoce ainda para a detecção dos problemas cardiovasculares congênitos também, certo? Então, de rotina na população assintomática, devem passar por entrevista para o exame médico, inicialmente anualmente, né, a partir dos 40, para que seja feita a anamnese, o exame físico, para que sejam dosados os exames laboratoriais e para que sejam considerados a prescrição de exames físicos adicionais, como teste ergométrico, eco. Então, essa avaliação cardiológica, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez mais importante. Mas
qual seria a estratégia dominante de cuidado do coração? Aqui, quando a gente fala em avaliação cardiológica, a gente está falando em diagnosticar a doença. Nosso alvo sempre vai ser evitar que a doença ocorra. Então, detecção precoce vai ser fundamental, mas identificação dos fatores de risco modificáveis e o estímulo às práticas de estilo de vida saudável, eu diria que é o mais importante que a gente possa fazer para cuidar do nosso coração. Então, deixar claro, mais uma vez, que não existe polipílula, não existe um remédio que seja salvador da pátria. O que a gente pode fazer de mais eficaz para deixar o nosso coração saudável, deixar os nossos vasos saudáveis, é entender que a gente precisa usar estratégias para desenvolver hábitos de vida saudáveis. Então, volto a dizer, alimentação reduz em 20% risco de doença cardiovascular, exercício físico pode reduzir até 36%, e não adianta eu ficar tratando o meu colesterol, eu posso até diminuir o meu risco, fazendo uso de estatina, de simvastatina, rosuvastatina, mas se eu não tiver uma dieta adequada e se eu não combater o sedentarismo, eu continuo com dieta inadequada como fator de risco, sedentarismo como fator de risco. Lembrem, o risco ele vai ser sempre cumulativo. Então, se eu consigo ficar sem fumar, não ingerir álcool em quantidade patológica, se eu consigo me alimentar de forma mais saudável, se eu consigo me exercitar, se eu consigo controlar meu peso, a chance de risco cardiovascular vai ser muito, mas muito intensamente reduzida. Então, fica como essa a nossa principal orientação com relação à manutenção e de um coração mais forte e saudável. É isso, pessoal. Era essa a lição, eu acho, que eu queria passar para vocês hoje. Tá, joia, obrigada, Dani. Então, pessoal, podem ficar à vontade. Eu vou voltar um pouquinho aqui no chat, mas antes eu vou passar um recadinho. Com relação ao link, está sendo compartilhado no chat o link da lista de presença e de uma avaliação de reação. Mas se vocês puderem, por favor, acessem e preencham para a gente. Eu vou voltar um pouquinho aqui no chat, Dani, que eu acho que teve alguns comentários, mas o pessoal pode ficar à vontade aí também para falar, né? Destrava aí o microfone, pode participar, fique à vontade. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu acho que a primeira pessoa, se vocês também podem aí também intervir, caso eu pule alguém aqui. Foi Berenice, ela falou assim, o meu médico falou que tinha que ser 99 ou menos para não ter diabetes. Que bom saber que até 126 é o normal. Berenice, só levando em consideração que 126 é o diagnóstico de diabetes. Seu médico quis dizer é que entre 100 e 126 é uma glicemia de jejum alterada. É o que a gente chama de pré-diabetes. Como a gente sabe que a glicose é um fator de risco, então estar com essa glicose nessa faixa de pré-diabetes significa dizer que acende uma luz vermelha. Não é diabetes, mas está com uma luz vermelha de que o metabolismo da glicose está começando a se alterar. Então, quando a gente usa o ponto de corte 99, é para a gente, eita, ligou a luz vermelha, entre 99 e 126, eu vou precisar ter mais atenção, porque existe um risco de desenvolvimento de diabetes já nos próximos meses ou anos. E aí, nesse subgrupo, dependendo se o paciente tem alto risco, baixo risco ou intermediário risco, a gente já pode considerar estratégias para reduzir a glicose. Muitas vezes, com dieta e exercício, a gente consegue trazer essa glicose de volta para abaixo de 99. Mas para o diagnóstico de diabetes é 126 mesmo. Ou a hemoglobina glicada, porque a glicose de jejum, ela só dá a medição naquele dia particular, né? Então, muitas vezes, alguns pacientes faziam um jejum bem importante no dia anterior, para que a glicose no outro dia viesse baixa. A hemoglobina glicada, ele é mais fidedigno, porque ele dá uma média dos últimos 3 meses. Então, eu posso ter uma glicose de jejum boa, mas se a minha hemoglobina glicada, por exemplo, estiver acima de 5,6, acima de 6,5, eu também tenho uma alteração. Então, por isso que é sempre importante mostrar esses exames para o médico para que ele possa interpretar, porque pode ser que a gente já tenha um pré-diabetes em andamento.
Danilo perguntou se tinha algum site que disponibilizava a calculadora de risco, mas eu vi que Raquel já mandou um site para ele. Acho Isso que eu fez vi. aquela calculadora que tu falou. E se a doutora tiver um, seria bom também, indicado por ela. O score que a Raquel botou foi o de Framingham. É o que a gente mais usa na prática clínica, é esse mesmo. É. Gisele Adriana colocou: Olá, estou com colesterol total em 199, HDL 48, LDL 139, mas com triglicerídeos muito baixos, 43. Como pode? Isso é uma coisa que acontece muito na prática, Gisele. E o que é que acontece? Colesterol, ele 30% depende da dieta, 100% depende da nossa fábrica, digamos assim, de colesterol. O triglicerídeo não, o triglicerídeo ele é 100% dependente da dieta. Então, o que é que seus exames eles mostram? Que você não está com a dieta tão errada, já que seu triglicerídeo está baixo, e que você tem uma tendência de produzir o colesterol ruim, de elevar o colesterol ruim, que é o LDL. Então, nesses casos, para quem já tem essa tendência, é importantíssimo se manter controlado os outros fatores de risco. E aí você vai precisar calcular o seu risco cardiovascular para entender se vai um dia precisar baixar esse colesterol ou não. Porque para quem é, por exemplo, baixo risco cardiovascular, nunca não tem nenhuma doença estabelecida, quando o colesterol está entre 130 e 190, eu não necessariamente preciso tratar. Se o paciente ele tem alto risco cardiovascular, esse meu colesterol, quanto menor, melhor. Então, eu tenho que deixar ele abaixo de 70, tenho que deixar ele abaixo de 100, obrigatoriamente. Então, às vezes, isso significa que pode ser que seja necessário fazer uso de medicamento. Mas, como eu falei, o medicamento, ele muda só o LDL. Ele, ele vai ser muito importante, é um remédio muito bom que a gente precisa prescrever quando tem indicação, mas combater sedentarismo, combater tabagismo, manter hábitos de dieta saudáveis são bem importantes. Então, o que eu te diria é, talvez valha a pena reforçar orientações nutricionais para tentar aplicar os 30%. Se a gente bota 30% de 139, talvez a gente consiga reduzir esse LDL abaixo de 100, sem necessariamente tomar uma medicação, entendeu? Mas o colesterol, muitas vezes isso acontece na prática, pessoas jovens que fazem exercício ou que têm uma dieta saudável com colesterol ruim nessa faixa, entre 130 e 190. E se tiver acima de 190, principalmente em quem não tem uma dieta muito errada, isso é um marcador de uma doença do colesterol hereditária. E aí, esses pacientes, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles têm risco cardiovascular aumentado. Então, eu diria que sempre procure o seu médico, que ele vai calcular o teu score cardiovascular e te dar as orientações mais pertinentes pela faixa etária, mas é que isso é possível, sim. Tem uma pergunta sobre o AS. Uma pessoa fez um comentário, eu acho que ela é alérgica ao AS, que ela, AS é tomar e ir ao além por fechar a glote. Aí Maria É, Roseli, pode falar. uhum. É isso. O AS é um dos medicamentos mais irritantes, né? Assim, AS, dipirona, anti-inflamatório. Mas quando a gente fala AS, é porque ele foi o remédio mais tradicionalmente prescrito para benefício cardiovascular. Existem alternativas ao AS. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem clopidogrel, que podem ser utilizados nos pacientes que são alérgicos. Então, é sempre importante conversar e o médico vai sempre estar avaliando o risco cardiovascular para poder avaliar a necessidade do corpo. O indivíduo, ele não se acostuma, o efeito antiagregante do AS, né, ele não tem assim, vai se acostumar e depois não vai fazer efeito. O efeito dele, ele não é perdido a longo prazo, mas, às vezes, existem medicações novas, como eu falei, como o clopidogrel, existem outras medicações que são até mais intensas, que estão chegando no mercado, são imunes, digamos assim, e que, às vezes, dependendo do nível de risco, naquele paciente que já teve um evento cardiovascular, que fez um AVC, que já botou um catéter, fez angioplastia, né, fez um cateterismo, muitas vezes ele vai ter que fazer outra medicação,
ou vai ter que fazer o AS junto com o clopidogrel. Então, existem alternativas para os alérgicos. Maria Roseli também perguntou o seguinte: pessoa com boa qualidade de vida, exames bons, controlados, exercícios físicos regulares, mas com pequena placa coronariana. Tomar estatinas pode estabilizar as placas? Pode estabilizar as placas. E aí, o que eu ia te dizer, o que a gente orienta a gente precisa avaliar que placas são essas. Quando a gente fala, se você falou em pequena placa, provavelmente não tem repercussão. E é aquilo que eu falei, hoje em dia existe essa tomografia para avaliação do score de cálcio, e ele vai destrinchar se essa placa, o depósito de cálcio, ele é menor ou maior do que 100. Se mesmo tendo qualidade de vida, exames bons, controlados, exercícios regulares, ainda assim uma placa existiu, o que eu preciso avaliar é calcular o risco cardiovascular, calcular o score de cálcio, porque lembra que a gente falou que 90% está ali associado ao meio ambiente, mas pode ser que essa pessoa esteja nos 10%, onde os fatores genéticos são mais preponderantes. E aí, dependendo da intensidade desse depósito, dependendo, por exemplo, da história familiar, dependendo do nível de depósito de cálcio nessa coronária, pode ser que seja prescrito a estatina, entendeu? Então, do ponto de vista de saúde do coração, tudo vai ser pensado de acordo com a estratificação de risco. A gente sempre vai raciocinar se o paciente é de baixo risco, moderado risco ou intermediário. Se ele é de baixo risco, mas tem uma placa, ele já vai ser recalculado para risco intermediário. Então, eu vou precisar ter mais carinho no controle do colesterol, do LDL, com relação ao tabagismo. Então, às vezes, pode ser que ele fez critério, que o paciente fez critério para fazer uso da estatina. A estatina, ela ajuda nessa estabilização da placa, sim. Uma dúvida, acho que é sobre o EPS, de Jocely. Farei o exame periódico de saúde deste ano. Quem analisará os resultados? Seria orientado pelos médicos do MPF sobre eventuais tratamentos que, porventura, sejam indicados à vista do que os resultados dos exames indicarem? O exame periódico, ele está sendo estimulado, né? Já tem anos que faz parte da política da da Secretaria de Saúde, né? Da PGR. E existem duas possibilidades. Os servidores, eles têm, naquele serviço onde tem médico, o médico do órgão, ele pode ser o médico que vai avaliar os exames, não tem problema nenhum. E, às vezes, o servidor ele já tem um médico assistente externo que pode preencher a ficha do exame periódico e o servidor lançar essa ficha do exame periódico no sistema. Nos serviços em que não tem médico, a fichinha de consulta clínica foi direcionada para a rede complementar. Aí precisa ser perguntado na CGP local para que seja orientado qual foi o profissional ou a clínica que foi feito o convênio para a execução desses exames, da consulta de rotina. Porque, como eu falei, a interpretação dos exames ela é muito importante, mas a anamnese e o exame físico, eles vão ser muito importantes também. Então, vai ser sempre um conjunto de informações para que seja escolhida a estratégia de prevenção mais adequada caso a caso. Então, pode ser pelos médicos da rede, pode ser da rede credenciada, da rede conveniada, pode ser pelo médico da casa, naqueles lugares onde tem médico. O importante é que se estimule a adesão a esses exames periódicos, que eles são muito importantes. Deise Karina perguntou o seguinte: HDL alto é sempre bom? O meu está em 106. É sempre bom. O HDL é o colesterol protetor. É muito difícil, parabéns pelo seu LDL estar desse jeito, é muito difícil a gente ter pacientes com HDL muito alto, mas ele é um fator protetor. Quanto maior, melhor. Então, HDL alto é ótimo. Agora, ele é um fator. Então, às vezes o paciente pode ter HDL alto e LDL baixo. E aí eu tenho que olhar para o LDL baixo. Mas se eu tenho HDL... Por isso que é importante olhar para o colesterol e as frações. Porque, por exemplo, se eu fosse olhar para o seu colesterol total, ele vai vir acima da média. Mas se ele está aumentado porque o HDL está alto e o LDL está normal, isso é ótimo. Eu vou lhe dar os parabéns e orientar que mantenha
as práticas saudáveis de dieta, exercício, de evitar tabagismo. Juliano colocou aqui, rosuvastatina, 20 miligramas é preventivo para não haver placas coronarianas. Ao tomar outra medicação, segundo o endócrino me passou. Eu não consegui entender, Dani, vê se tu consegue entender. Qualquer coisa a gente pede para a Juliana explicar. A rosuvastatina é uma estatina, é uma medicação que ela é utilizada para redução do colesterol. Algumas vezes, essa rosuvastatina ela vai ser indicada, mesmo quando não foi formada a placa ainda. Então, muitas vezes, por exemplo, como eu falei, se o LDL ele está acima de 190, eu já tenho indicação de começar uma estatina, independente se tem placa ou não, porque se eu não começar, a placa vai acontecer. Mas eu preciso fazer estatina para todo mundo? Aí a resposta é não. Então, não precisa fazer estatina para todo mundo. Eu preciso calcular o risco cardiovascular naqueles pacientes que têm um risco cardiovascular baixo e que têm um LDL intermediário, eu posso tentar estratégias de dieta e exercício. Então, eu vou precisar calcular o risco cardiovascular. Por outro lado, pode ser que tenham pacientes que tenham o LDL alto, que façam a rosuvastatina e que ainda assim o LDL não fique na faixa. Então, digamos, isso é muito comum no paciente diabético, num paciente que já teve um evento cardiovascular, que já infartou, e que os estudos eles apontam que eu preciso ser agressivo na redução do LDL. E aí, às vezes, nesses casos, é preciso fazer uma outra medicação para baixar o colesterol. Então, já existem outras medicações, uma que é bem comum na prática clínica é o ezetimibe. Às vezes tem até o mesmo comprimido que tem a rosuvastatina com o ezetimibe. Então, quem vai me ditar a agressividade de redução do colesterol é minha estimativa de score de risco cardiovascular e a resposta que eu estou tendo à estatina isolada. Certo. Eu vou só colocar aqui que ele no finalzinho ele já colocou, é isso mesmo. Não tenho nada de placa, colesterol ruim baixo, HDL também baixo, tomando oxandrolona, por isso ele passou isso. Ele, só estou lendo o que ele já Isso, comentou. é porque pelo risco cardiovascular foi optado por fazer alguma estratégia de tratamento. As estratégias de tratamento, elas são sempre individualizadas. Então, aqui a gente falou sobre os fatores de risco mais comuns, mas tem outras condições, por exemplo, pacientes que têm lúpus e que têm uma doença inflamatória, pacientes que estão fazendo terapia de reposição hormonal, que vão ter o risco cardiovascular aumentado, nesses pacientes eu vou recalcular o score e minha meta de LDL vai ser diferente, por isso que tem que ser individualizado mesmo. Porque o mais importante é estimar o risco cardiovascular. Cláudia Viviane, ela pergunta: e se a pessoa não consegue tomar a estatina em função de efeitos colaterais que apresenta? Como usa? Existem essas outras possibilidades. Às vezes, o efeito colateral de uma estatina, ela pode não ser presente em outra estatina. Então, pode-se tentar, por exemplo, trocar o tipo de estatina. Então, às vezes, o paciente está fazendo, por exemplo, simvastatina, numa dose alta. E quando diminui a dose, faz uma rosuvastatina, que é uma estatina mais potente, a rosuvastatina, às vezes precisa de uma dose menor, e aí tem menos dor muscular, tem menos alteração hepática. Os principais efeitos colaterais da estatina são esses: mialgia, dor muscular, miopatia, alteração das enzimas musculares e alteração hepática, uma hepatite medicamentosa. Se a mialgia e a hepatite torna proibitiva, o que acontece é que você vai utilizar de outras estratégias. Então, existem essas outras medicações que não são estatinas, que podem ser utilizadas para baixar o colesterol. Aí, Carlos pergunta: se vastatina causa alguma alteração no organismo? Eu acho que Carlos quis dizer com relação aos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais tradicionais são esses, de alteração muscular e de alteração hepática. A simvastatina está associada a um risco maior de conversão do pré-diabetes em diabetes também. E aí você vai precisar ficar fazendo uma melhor monitorização glicêmica, mas os efeitos colaterais, eles são mais nesse caminho. No geral,
como são medicações muito prescritas e que já estão em uso há muito tempo, são medicações, do ponto de vista geral, bem seguros e que podem ser monitorizados com relação com a dosagem de enzimas musculares, das taxas do fígado, e aí, com isso, a gente consegue avaliar se vai precisar suspender o remédio ou se vai precisar ajustar a dose ou o tipo da estatina. Aí depende de qual foi a reação experimentada pelo paciente. Pois, minha gente, acho que chegou mais um agora. É, Carlos, medicação genérica para pressão, como olmesartana e alodipino, são eficientes? Eles são hipotensores bem comuns na prática clínica, são eficientes. Quando a gente fala assim, genérico, não sei se quis dizer dos remédios genéricos mesmo, aí é importante assim, a gente está no Brasil, existem as medicações de marca, existem os remédios genéricos, existem os remédios similares. A gente nunca recomenda os remédios similares porque significa dizer que conceitualmente eles não foram testados. As medicações genéricas, elas passaram por testes para que eles pudessem ser comercializados sob o rótulo de remédio genérico. Esses testes, eles não são, por outro lado, contínuos. Não é todo comprimido que é testado. Eles fazem testagens por amostragem. E existe a questão de fiscalização, né? Assim, os laboratórios, eles não são fiscalizados a gente não tem custo, nem tem know-how para fiscalizar todo mundo o tempo todo. Então, a gente orienta que sempre avaliem os laboratórios, né? Que genérico é esse? Muitos dos hipotensores já tiveram as patentes quebradas, muitas vezes o custo do genérico está bem próximo à medicação de marca, ao tradicional. Então, isso deve ser levado em consideração. Muitas vezes, quando tomar um remédio para pressão, e a pressão é fácil, porque a nossa meta de controle está no braço, então a gente vai avaliar. Então, é fácil entender se está funcionando, se não está funcionando. Quando não está funcionando, o médico vai avaliar se vai trocar por outra medicação não genérica, se vai associar uma outra medicação. Então, o importante é controlar a pressão e ficar em acompanhamento com o médico assistente. A gente ainda tem tempo, se alguém quiser participar, minha gente, fica à vontade aí. Ainda temos aí um tempinho. Essa questão do sono, né? Em todas as áreas médicas, a recomendação é da gente procurar sempre ter um bom sono, né? Se alimentar exatamente, não perto das horas de dormir, cada um tem o seu tempo de sono. Mas muitas vezes é muito difícil controlar o sono quando a gente tem a situação da ansiedade, né? De preocupações na cabeça. E aí fica tão difícil, doutora, essa questão do sono, que às vezes, vamos supor, eu posso dormir cedo, me acordar cedo. Aí eu fico achando que eu não dormi o tempo suficiente porque me acordei, digamos, 5 horas da manhã. Eu durmo tarde, me acordo mais tarde e acho que dormi demais. Enfim, essa questão do sono, eu percebo que ela é muito pessoal, né? E do estilo de vida da gente. Mas eu, pessoalmente, acho tão difícil de controlar, porque a gente tem a tentação da luz do celular, da leitura, do comer tarde, e aí essas implicações para o coração realmente parece que a gente fica mais ansioso e tem uma sensação de que algo está acontecendo fisicamente estranho em mim. Como é que a gente faz para poder entender qual é a diferença, né, de uma doença física ou de uma doença emocional em relação à saúde do nosso coração? Não sei se eu me fiz entender. Perfeito, sim. Áurea, eu diria que é muito fácil para nós profissionais de saúde orientar um estilo de vida saudável, no sentido de, olha, todo mundo, a gente precisa fazer dieta, a gente tem que fazer exercício, a gente precisa evitar o ganho de peso. Essas são recomendações mestres, assim, são recomendações muito importantes. E a gente, como profissional de saúde, a gente bate muito nessa tecla.
O que a gente, como profissional de saúde, precisa compreender é que mudar estilo de vida não é fácil. Isso acontece com sono, mas isso vai acontecer com dieta, com sedentarismo, com tabagismo. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que desenvolver estratégias e ferramentas para auxiliar os pacientes nesse processo. Então, tratar estresse, tratar ansiedade, tratar sono é muito complicado do ponto de vista prático. Então, a gente vai dar, obviamente, as orientações sobre higiene do sono, e a gente vai precisar individualizar e tentar entender qual é o gatilho individual, qual que está sendo o limitador para aquele paciente individualmente. O que é que está fazendo com que ele não consiga parar de fumar? O que é que está fazendo com que ele não consiga dormir bem? O que é que está fazendo com que ele não consiga se exercitar? Porque dando até, extrapolando a sua pergunta do sono para as outras, né, para os outros fatores de risco, individualizar vai ser a chave. Até para que a gente não entre numa questão de tratamento farmacológico excessivo. Então, eu preciso entender se a ansiedade ela é causa ou ela é consequência. Muitas vezes esses pacientes, por exemplo, já teve estudo que comparou o Zolpidem, que é aquele remedinho para o sono que está bem em alta, né, digamos assim, que comparou o Zolpidem com psicoterapia direcionada com técnicas cognitivo-comportamentais para sono. E quem conseguiu fazer a terapia TCC para insônia teve melhor desfecho do que quem tomava o Zolpidem. E hoje, a gente, assim, e o Zolpidem é tão mais prescrito do que a TCC para o sono, entendeu? A psicoterapia. Por isso, porque o nosso corpo e a nossa mente, eles estão interrelacionados. Então, eu preciso entender o que é que está gerando essa ansiedade. O que é que está gerando a ansiedade noturna? Muitas vezes o paciente fica ruminando, fica à noite, quando não tem os outros distratores do dia, ele vai ficar preocupado. O problema que está gerando a descompensação da sua ansiedade. E aí a gente vai precisar ajudar no controle da ansiedade. Tratar a ansiedade, quando eu digo tratar a ansiedade, pode ser tratar farmacologicamente, ou pode ser tratar com psicoterapia, com estímulo de prática de exercício. Então, a gente precisa entender se é essa ansiedade que está descompensando o sono, e aí, nesse caso, eu preciso tratar a ansiedade também. Por outro lado, eu preciso encorajar o paciente precisa entender que uma noite mal dormida interfere na saúde física, interfere na saúde do coração, mas interfere na cognição, interfere na memória, interfere na qualidade de vida e do bem-estar. E aí a gente precisa trazer esse paciente para junto, para que ele consiga implementar a higiene do sono. Então, entender sobre o uso de tela. Doutora, já aconteceu de tipo assim, de ter paciente que dizia que tinha o hábito de ler e que só conseguia ler se fosse no tablet, porque ele não tinha mais o hábito de livro físico e que queria saber se podia usar o tablet à noite antes de dormir. A gente vai precisar adaptar, porque se a estratégia de leitura naquele indivíduo ela é importante, para ele conseguir dormir, a gente pode utilizar filtro nesse tablet, a gente pode limitar a quantidade de exposição do tablet, a gente pode fazer com que o uso desse tablet seja não no período imediato antes de deitar. Então, as estratégias, elas vão precisar sempre ser individualizadas, mas é importante que a gente valorize a qualidade do sono, da mesma forma que é importante que a gente valorize o nosso bem-estar biopsicossocial também. Então, as ferramentas de modulação de estresse, eles são muito importantes, porque a gente vive num ambiente hoje que está muito rápido, que está exigindo muito respostas rápidas, respostas intensas, e redes sociais que podem estar alimentando essas questões. Então, a gente precisa cuidar cada vez mais da nossa saúde mental. Então, a gente não precisa necessariamente estar com ansiedade ou depressão ou com algum pânico para que a gente cuide da nossa saúde mental. Então, desenvolver estratégias de lidar com os estresses que acontecem no dia a dia seria utópico. A gente dizer que tem que ter uma vida sem estresse, que a gente tem que dormir bem, que a gente tem que praticar exercício. É muito difícil conseguir isso tudo. Mas qual é o mínimo? O que é que minimamente eu consigo fazer?
Muitos pacientes trazem assim, doutora, eu não consigo fazer exercício, porque eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar e eu só chego em casa 10 horas da noite. Se a gente falar com a massa da população, a maior parte, ele tem uma carga de trabalho extenuante. E aí? Aí o que eu digo é, se a gente conseguir usar, teve estudo que comparou, por exemplo, quem faz exercício no final de semana. Eu entendo que durante a semana está sendo muito difícil, mas será que no final, no sábado e no domingo, que você não trabalha, será que você consegue praticar? Vamos começar com uma meta curta? Vamos começar, então, de não tirar esse tablet todo antes de dormir, ou essa tela toda antes de dormir. Vamos reduzir em 50% e depois a gente conversa. Vamos começar a fazer 30 minutos de exercício físico no final de semana. E no próximo mês a gente conversa. A gente tem que botar metas realistas, de acordo com a rotina de cada pessoa. Mas a gente também tem que se cobrar de que cuidar do nosso corpo hoje, cuidar do nosso estilo de vida hoje, é o que vai fazer com que a gente envelheça com qualidade de vida. Eu acho que isso é uma coisa que está sendo muito divulgado. Eu vejo que isso que a forma com que, por exemplo, eu cuido da minha saúde é talvez diferente do que os meus pais cuidaram. A gente tem direcionado esse olhar o mais precoce possível, tem iniciado o mais precoce possível. Então, ter essa consciência é importante, mas reconhecer que as dificuldades para a implementação desse estilo de vida, eu diria que são extremamente importantes. E aí isso precisa ser pactuado com os médicos assistentes e muitos colegas profissionais, a gente tem se policiado para tentar fazer treinamentos para tentar ajudar o nosso paciente a conseguir atingir as metas. Porque, como eu falei, existem metas que eu posso atingir com remédio, mas tem outras metas que eu vou precisar, que o paciente é o dono do corpo dele. Então, ele vai precisar se mexer. Eu não posso fazer exercício por ele, eu não posso dar o exercício num comprimido. Ele vai precisar se mexer. Ele vai precisar ter um cuidado a mais com a alimentação. Doutora, eu não consigo, eu como muito fora de casa. Vamos trazer, me diz aí como é que está a tua realidade para ver como é que eu sempre vou conseguir melhorar. Eu acho que a gente precisa dar passos, dar um passinho para um sono melhor, dar um passinho para praticar exercício, dar um passinho para parar de fumar. Os outros passos, eu acho que o passo mais difícil é o primeiro. Os outros são mais fáceis de chegar, mas é importante tentar. E dizer quais são as suas dificuldades, exteriorizar isso, porque às vezes o próprio paciente ele fica intimidado, acha que é frescura ou não quer falar sobre ansiedade com um médico cardiologista, porque está tudo também compartimentado em especialidade. Eu acho que a gente precisa botar para fora os nossos limitadores para a gente poder pedir ajuda e ser ajudado. O médico é um dos nossos melhores amigos, né? Aquele que cuida da gente junto com a gente. Raquel, queria fazer uma pergunta. Fica à vontade, Raquel. Teu está silencioso, eu acho, Raquel, eu não estou te ouvindo. Teu microfone. Também não estou ouvindo, Alô? Raquel. Pronto, agora. Não, eu iria fazer uma pergunta, mas talvez seja mais adequada não quando do meu exame periódico, porque atualmente eu estou usando, né, rosuvastatina, e eu fiquei muito espantada, porque estou fazendo vários acompanhamentos, e ela disse, dificilmente você consegue deixar de tomar essa medicação, vai ser para o resto da vida. E como tem todas essas questões de efeitos colaterais e ligados a diabetes e tudo, aí eu digo, não, mas talvez no meu exame saber se sua experiência é de pessoas que conseguem depois sobreviver sem a medicação e baixar o colesterol, porque o meu estava muito alto. Isso é muito individual, e como eu falei, o colesterol, ele depende muito, é muito individual e depende muito do metabolismo individual de cada pessoa. Se eu tenho um paciente que estava com hábitos de vida completamente desregulados, por exemplo, se o paciente era obeso, tabagista, fazendo dieta inadequada e sedentário, se eu consigo tratar tudo isso, e quando eu digo tratar, não necessariamente de forma medicamentosa, mas enfim, muitas vezes o paciente que era obeso e começou um remédio para a obesidade, ou por alteração de estilo de vida, perdeu peso, ele pode deixar de tomar remédio para a pressão, para o diabetes e para o colesterol. Quando eu tenho um erro alimentar importante, quando eu tenho um sedentarismo, muitas vezes fazendo essa correção, eu consigo normalizar.
Existe, por outro lado, um grupo de pacientes para o colesterol, que é esse grupinho que não está com erro que não está com um estilo de vida tão errado e que tem um colesterol alto. O que eu diria esse grupo, ele deve ter uma fábrica de colesterol que tendencia a produzir o colesterol ruim, e aí eu preciso, às vezes esse grupo ele vai fazer pausas, ele vai alternar, vai diminuir a quantidade de colesterol, pode ser que eventualmente diminua, passe algumas semanas ou meses sem fazer e depois volte. Quem vai ditar a regra do controle do colesterol, da intensidade do controle, se vai ser para a vida toda ou se vai ser intermitente, é essa estimativa de risco cardiovascular. É saber se tem placa de colesterol já na coronária ou não, é saber se tem história familiar ou não, é saber se toda vez que suspende o colesterol volta a aumentar, é saber a taxa de aumento, um colesterol acima de 190, nesse paciente que já controlou dieta e exercício e continua nessa faixa, provavelmente vai tomar a rosuvastatina para o resto da vida mesmo. E está tudo bem, porque são medicações seguras a longo prazo. Essa questão do pré-diabetes, ou a questão da miopatia, ou a questão da hepatite, isso é muito, muito raro. E com relação à glicemia, o que a gente percebe é que o risco de transformação ele é tão pequeno que muitas vezes, quando o paciente adiciona modificação de estilo de vida e exercício, o exercício é uma das coisas que mais melhoram o metabolismo da glicose, mais até do que o do colesterol. Então, muitas vezes, só praticar exercício já anula esse potencial risco de transformação, entendeu? Então, são medicações seguras, e pode ser que, em alguns casos, muitas vezes, eu diria assim, não é incomum que ele seja utilizado para o resto da vida, da mesma forma que a gente faz com remédio de pressão, com remédio de tireoide, que muitas vezes é para a vida toda, e está tudo bem, porque a toxicidade é muito pequena, mas essa toxicidade vai precisar ser monitorizada. Então, fazer os exames, avaliar, ajustar a dose, muitas vezes diminui a dose, muitas vezes fica em dias intermitentes, muitas vezes faz pausas, como se fossem luas de mel do tratamento. O importante que eu diria, Raquel, é individualizar o risco. Que risco cardiovascular? Qual é o teu risco cardiovascular? Porque daí eu vou entender a minha necessidade de ser mais agressiva com relação ao colesterol, sabe? Mas a estatina é segura, a gente não se assusta com a Eu estatina, não. fico até mais tranquila, viu? Porque minha mãe já me meteu tanto medo que eu já estava com medo. Você não sabe se toma, se não toma, mas eu estou tomando regularmente. E estou acompanhando É importante para ver quando como é tem que a vai indicação, evoluir. é importante fazer esse acompanhamento quando tem a indicação. E é importante entender e tomar consciência de que existem esses fatores, de que o fato de que o colesterol baixou não significa dizer que pode relaxar. Minha única ressalva com relação ao colesterol, ao glifage para tratar um pré-diabetes, a essas estratégias mais preventivas, é que muitas vezes elas levam a uma sensação de falsa segurança, tipo assim, eu já estou tomando colesterol, meu colesterol baixou, eu vou agora pé na jaca na alimentação e não vou fazer mais exercício. E não é bem assim, porque, como a gente falou, é tudo cumulativo, entendeu? Então, o sedentarismo precisa ser combatido, a dieta inadequada precisa ser combatida, a gente precisa olhar como um todo. Óbvio que nem sempre a gente vai conseguir ajustar todos os fatores, mas se a gente conseguir, ótimo. Voltando aqui no chat, Gisele perguntou assim: dor no pescoço sem outros sintomas, pode ser algo nas coronárias? Às vezes é muito, muito raro que a gente tenha uma dor nessa face anterior do pescoço, principalmente aquela dor irradiada para a mandíbula. Se essa dor ela vem quando você está caminhando, ou quando você faz algum exercício físico, se dura mais de 10 minutos, se está associado com sintomas outros, suor frio, alteração, mal-estar, pode ser secundária. Não é a causa mais comum de dor do pescoço. Geralmente, a dor do pescoço é aquela dor mais atrás, que está mais condicionada às patologias osteomusculares, do que a patologia cardíaca. Mas, dependendo do tipo de dor de pescoço, pode ser. Por isso que, na presença de qualquer dor, eu diria que a dor é um sinal de alarme de que tem algo disfuncionante no organismo. O ideal é que seja feita uma avaliação médica e aí o médico vai fazer o diagnóstico diferencial entre uma dor cardíaca ou uma dor não cardíaca. Dor no estômago.
Dor no estômago também, doutora. Esse pode ser um sinal de problema cardíaco. A gente pode confundir ser uma gastrite, um refluxo, aquela sensação ruim aqui no peito, aquele mal-estar, pode ser alguma coisa de coração. A dor, essa dor dessa dor de estômago, e principalmente em mulher, assim, a mulher, às vezes, ela é mais rotulada, digamos assim. Então, por exemplo, homens e mulheres com a mesma queixa, chegando na emergência com a mesma queixa, as queixas das mulheres são mais negligenciáveis, digamos assim. Então, dor de estômago pode ser a primeira manifestação de uma dor anginosa, né, que é como a gente chama a dor cardíaca. Então, quando a gente deve se preocupar, é essa dor, por exemplo, uma dor súbita, que está associada, é uma dor que começa na boca do estômago e que vai para as costas, é uma dor que vai para o ombro direito, é uma dor que, junto com a dor, vem essa dor na mandíbula, é uma dor que não está indo embora, que não está associada à diarreia, a enjoo, a outras coisas. E o que eu costumo dizer é uma dor de estômago num paciente que é de alto risco cardiovascular, é melhor você ir no médico, ir na urgência, porque pode ser, sim, a primeira manifestação de uma dor anginosa. Em um paciente, por isso que essa estimativa de risco cardiovascular é o que vai nortear todos os próximos passos. Então, essa dor de estômago, se for só a dor aqui na região epigástrica, né, na boca do estômago, sem nada mais, num paciente de 20 anos de baixo risco cardiovascular, dificilmente vai ser uma dor cardíaca. Se é essa mesma dor na boca do estômago, num paciente que já teve um evento cardíaco, num paciente diabético, numa dor que surgiu quando ele estava caminhando, que surgiu com um esforço, é aquela dor que vai sempre ter essa dor que está retornando, uma dor desconfortável, essa dor de estômago que não, nessa população de alto risco cardiovascular, ela precisa sempre ser avaliada. Então, os marcadores de dor de estômago que sinalizam para o coração é aquela dor mais em aperto, como se tivesse alguma coisa apertando o coração. A dor gástrica tende a ser aquela coisa mais em queimação, mais associada com enjoo ou com diarreia. O paciente já vai ter o diagnóstico de gastrite, ou está tomando algum anti-inflamatório que irrita o estômago. Mas essa outra dor, que é essa dor em aperto, a dor com suor frio, que vai para o braço ou para o pescoço, uma dor que irradia para as costas também, uma dor que não cede, uma dor intensa, uma dor que veio, que acontece toda vez que caminha, tem a dor, parou, melhora a dor. Esses são os fatores de risco maior para essa dor ser cardíaca. Então, na dúvida, precisa ir no médico para que o médico avalie bem os próximos passos no diagnóstico diferencial. Júlia perguntou assim: pessoas que têm risco moderado e alto de infarto devem procurar o médico com que frequência? A frequência ela vai ser ditada por quais fatores de riscos e se esses fatores de riscos já estão controlados ou não. Então, eu posso ter um paciente que tem um alto risco, que está com o colesterol fora da meta, que está com a glicose fora da meta, e que eu fiz estratégias de intervenção terapêutica. Eu comecei alguma medicação. Esse paciente ele vai precisar voltar com 1 mês ou com 3 meses, depende de qual foi o achado do exame, por exemplo. Se esse paciente de risco intermediário e o paciente de alto risco, ele vai realizar outros exames. Ele vai realizar tomografia de cálcio, de coronária, teste ergométrico, ou cintilo, eco, enfim, dependendo do achado da consulta, o médico vai propor uma estratégia. Se todos os exames forem normais, o médico vai dizer, não, está razoável que a gente só volte ano que vem. Mas pode ser que surja um sintoma novo. Começou uma falta de ar que antes não tinha, começou a sentir dor que antes não tinha. Qualquer sintoma novo, ele pode, não vai esperar para o outro ano, ele vai antecipar essa consulta. Então, se vai ser anual, semestral, bimestral, se eu vou precisar que ele volte com 6 meses ou com 3 meses, se eu vou precisar que esse eco seja feito de urgência, se essa tomografia vai ser de urgência, isso vai depender de qual foi o achado. Então, eu vou estimar o risco, eu vou criar, junto com o paciente, um plano terapêutico e eu vou também orientar qual vai ser o retorno, qual é a expectativa de retorno para que esse paciente consiga se organizar.
Então, tudo vai depender. Isso tudo precisa ser individualizado. Maria Roseli perguntou: a angiotomo é indicada para ver o score de cálcio, porém tem os efeitos da radiação e do contraste. Vale a pena fazer com qual periodicidade? Primeiro, a angiotomo não é a tomo com score de cálcio, são exames diferentes. A tomografia com score de cálcio não precisa fazer contraste, tá? É diferente da angiotomografia. A angiotomografia já o objetivo é de estudar a anatomia para um outro fim. Mas a gente tem a radiação. Então, o malefício dessa radiação, ele é maior de acordo com digamos, a quantidade de radiação do exame. Então, por exemplo, a tomografia de coronária, ela é uma tomografia de baixa radiação. Comparada, por exemplo, com a angiotomografia, que a radiação ela é maior, ela não tem o contraste, mas, por exemplo, fazer angiotomografia frequente pode aumentar o risco dessa radiação. Então, a frequência de realização, ela precisa ser pactuada. Ainda não há, da mesma forma, por exemplo, a gente usa tomografia de baixa radiação para prevenção, para diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Já mostrou que melhorou mortalidade, reduziu mortalidade em quem fuma, fazer essa monitorização de tomo de tórax. Mas a gente tem esses estudos de tomografia de pulmão, eles já são muito mais longos do que os estudos de tomografia de cálcio. Então, o que se sabe é que a gente precisa ser um tomo de baixa radiação e com protocolos que vão ser anuais ou bianuais, dependendo do achado da ATC. Provavelmente, a tomo de score de cálcio vai cair nesse mesmo limbo. Se, obviamente, o paciente fez um tomo para tirar uma dúvida hoje, no outro ano a outra tomo continua zerada, negativa, nesse paciente que não é de alto risco cardiovascular, eu vou ficar mais tranquilo para espaçar o intervalo. Então, essa preocupação com a radiação também é uma preocupação nossa. Felizmente, os danos da radiação, eles são mais frequentes quanto maior a dose, quanto maior a periodicidade. E a tomo de cálcio, ela vai ser utilizada para um cálculo, digamos, pontual do risco cardiovascular. Existem outros mecanismos. Um paciente de alto risco, esse paciente ele vai ficar sendo avaliado provavelmente com teste ergométrico, com cintilografia, com outras estratégias. Então, a tomografia de score de cálcio, ela não veio para ser um exame que a gente faz, por exemplo, toda vez, todo ano, com um eletro, que não tem risco, entendeu? Esse risco, ele precisa ser ponderado também. E o Baldo perguntou: além do ômega 3, a coenzima Q10 também traz algum benefício para a saúde do coração? Existe mais algum suplemento que considerem importante? Do ponto de vista de suplemento, primeiro que é muito difícil que a gente tenha, por exemplo, estudos grandes, estudos bem desenhados para suplementação alimentar, para alimento, para exercício físico, porque esses estudos são estudos caríssimos, né? A coenzima Q10 não tem benefício comprovado em estudos, em ensaios bem documentados. De todos os suplementos, o ômega 3 foi o único que até agora teve essa tendência de benefício. Então, a coenzima Q10, ela ainda não tem. Então, eu sei que é muito implementado, né, na prática, a reposição, por exemplo, de coenzima Q10, às vezes colágeno para benefício de pele, às vezes suplementar potássio junto com cálcio para a saúde óssea. Então, infelizmente, o benefício da suplementação de oligominerais, de micronutrientes, ele ainda não está comprovado. Então, coenzima Q10 ainda não teve nenhum estudo, algum ensaio bem documentado. Até agora, o que a gente tem de suplementação realmente é essa tendência de benefício com o ômega 3 e que também, quando a gente fala assim, teve uma diminuição de risco de evento, mas no final a morte global ficou ali muito no limite. Mas é como eu falei, tudo a gente vai pesar pró e contra. Então, por exemplo, qual é a toxicidade do ômega 3 da coenzima Q10? Os suplementos alimentares, de uma forma geral, as vitaminas, de uma forma geral, elas são mais seguras e têm menos efeitos colaterais. Mas
os efeitos colaterais, eles existem. Então, por exemplo, eu posso ter náuseas, sensação de gosto de peixe com a suplementação de ômega 3. Isso pode ser desconfortável para o paciente, eructação, flatulência, entendeu? Então, a gente vai sempre pesar prós e contras para que a gente possa organizar os próximos passos. Da coenzima Q10, ele não tem muitos efeitos colaterais. Então, alguns pacientes preferem fazer. Por outro lado, se continuar sem estudo, aí começa a ser um desperdício de recurso financeiro, você está suplementando sem comprovação científica, então, ao invés de suplementar com a enzima Q10, é melhor você utilizar uma melhor estratégia, marcar uma consulta com um nutricionista ou com personal para tentar direcionar dieta e sedentarismo, por exemplo. Então, infelizmente, a gente não tem ainda comprovação. Tá joia, Dani. Acho que a gente encerrou. Mais uma vez agradecemos tua participação, doutora Daniele. Obrigada pela palestra. Obrigada pela participação de cada colega aqui, né? A gente vai fazer outras palestras ainda ao longo desse ano e aí a gente divulga para vocês ficarem todos aí sabendo de tudo. Boa tarde, boa semana para vocês, que a gente está só no comecinho, né? Áurea, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez a Daniele, muitas informações importantíssimas, excelente. Agradeço aos colegas que se inscreveram. Cada vez mais a gente deve estar sempre atento à nossa saúde. Uma boa semana a todos. E até a próxima. A gente tem mais 2 eventos aí, viu? Esperamos vocês. Boa semana, pessoal. Obrigada por terem Parabéns, me Dani. Muitos escutado. elogios aqui para você, viu? Aqui no Obrigada, chat. Júlia. Obrigada pelo apoio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.